No antigo Israel, olha que interessante, duas figuras eram fundamentais para o plano de salvação, para a compreensão do plano de salvação: o cordeiro e o sacerdote, e depois também o sumo sacerdote. Pois, na nova aliança, não há muita diferença. Mudam-se obviamente os personagens, né? Mas a base é a mesma. Tem que ter um substituto e tem que ter alguém que intermedie esta relação com Deus. O sacerdote intermediava a relação do povo com Deus porque ele era responsável pelo ritual do santuário. Pois Jesus, como sumo sacerdote, primeiro ele foi o nosso substituto como cordeiro, e como sumo sacerdote ele intermedia esta relação entre Deus e a humanidade. Porque a presença da natureza divina humana dele no santuário é a certeza de que podemos ter acesso direto ao Pai, como diz, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 12, e Hebreus 4, 14 a 16. Então você veja, não há desarmonia entre Antigo e Novo Testamento, há um complemento. O plano de salvação era ensinado no santuário terrestre, e o plano de salvação continua sendo ensinado, só que foi mais efetivado no santuário celestial. E você vai ver que Jesus, não é o sumo sacerdote na nova aliança. Na antiga aliança era um ser humano, pecador e mortal. Na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é o divino humano Jesus, imortal, Deus no mais pleno sentido da palavra. Isso está em Hebreus capítulo 8, e eu vou ler para você dos versos 1 a 6 e vou te explicar por que é importante você saber que Cristo é o seu sumo sacerdote no santuário celestial. Hebreus 8, 1 a 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito, presta atenção nisso, o essencial das coisas que nós temos dito, ou seja, o essencial de tudo o que o autor de Hebreus já escreveu até aqui, o que ele quer transmitir? Até aqui, olha, o capítulo 8 é central aqui para compreendermos Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que, agora veja a verdade central, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, o original, que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, que era um cordeiro, não é? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, nós já lemos em Êxodo 25:8, e aqui vai ser citado o texto, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ou seja, o ministério sumo sacerdotal de Cristo é mais excelente que o ministério sacerdotal ou sumo sacerdotal levita do Antigo Testamento. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Veja aqui que doutrina. O santuário terrestre ajuda você até hoje, mesmo que nós não necessitemos mais sacrificar cordeiros, até hoje, se nós estudarmos o santuário terrestre em conjunto com o santuário celestial, com essa doutrina, nós vamos entender aspectos maravilhosos do plano de salvação. No santuário terrestre havia o sumo sacerdote, que intermediava a relação entre o povo e Deus. Agora nós temos um outro sumo sacerdote na nova aliança, que é Jesus Cristo, né? E o próprio verso 6 aqui de Hebreus, capítulo 8, diz, não é, que ele é mediador de superior aliança. Então Jesus está no céu como seu Salvador
e substituto, e como seu sumo sacerdote e juiz. Ou seja, ele aplica os méritos da sua graça à sua vida. A presença dele no santuário celestial possibilitou que o outro Consolador, o Espírito Santo, viesse para trabalhar conosco e em nós até a segunda vinda de Cristo. Então é fundamental que você entenda que Jesus não está de férias no céu. Ele se sacrificou no nosso lugar. Ele disse em João 10, 19 e 30, está consumado. Mas ele não está de férias no céu. Ele continua trabalhando ao nosso favor, ministrando a sua graça a nós, não é? Aplicando os méritos de sua graça em nossas vidas por meio do seu ministério no santuário celestial. Não sabemos os detalhes de como é esse ministério de Cristo no santuário celestial, mas a Bíblia diz que ele existe, que ele é real e que ele é o assunto mais importante do livro de Hebreus, como diz Hebreus 8, 1 e 2. Então você, além de aceitar a Cristo como Salvador, você tem que pedir que Cristo seja o seu mediador, o seu sumo sacerdote. E aí você tem a presença completa de Cristo na sua vida. E para finalizar, nós veremos ao longo dessa semana, você verá ao longo dessa semana, ao estudar a lição, que Deus proveu que Cristo fosse o nosso representante no santuário celestial. E isto aqui é de uma importância muito grande. Por que é necessário que Cristo seja o nosso representante? Antes, vamos ler Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro que está no céu. Porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Cristo está no santuário celestial, não é? E lá ele comparece por nós. Ou seja, ele é o nosso representante. E por que ele é o nosso representante? Porque você e eu, com a natureza pecaminosa que temos, não conseguimos contemplar a glória divina. Se nós tivéssemos um contato pessoal com Deus, tendo essa natureza que nós temos, nós morreríamos fulminados na presença de Deus. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa estrutura toda não suportaria viver diante de um Deus santo e sem pecado, e tão glorioso como Ele. Ok? Então, enquanto Cristo não voltar e não nos glorificar, transformar nosso corpo, nossa mente, nossa natureza, nossa estrutura, para que possamos ver ao Pai, até lá nós precisamos que Cristo seja o nosso representante no santuário celestial. E por que é importante isso? Porque Ele, estando lá, é a mesma coisa que você e eu estarmos lá e pedirmos algo para Deus pessoalmente. Isso é o que a doutrina do santuário ensina. Que pela fé você tem acesso direto ao Pai. E você não precisa de nenhum mediador humano ou nenhuma pessoa canonizada para chegar a Deus. Porque aquele que é o seu representante, Jesus, já se encontra lá e ele é suficiente. Vamos ler aqui um texto. Efésios 2, 4 a 6. Olha o que diz esse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que texto maravilhoso! Ele diz que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, caso venhamos a morrer. Mas que a presença de Cristo nos lugares celestiais é a garantia de que um dia estaremos lá. E é também a garantia de que hoje nós estamos lá por meio dele. Esta é uma verdade importantíssima, porque se você crer que a presença de Jesus é a mesma coisa que você estar perante o Pai,
você não vai ter dificuldades de seguir o que está em Hebreus 4, 14 a 16. E você vai ter uma vida cristã mais feliz, mais alegre, mais leve, com mais paz, pela certeza do perdão dos seus pecados em Cristo. Hebreus 4, 14 a 16. Você vai ter a certeza disso se você crer que Cristo está sentado nos lugares celestiais como o seu e meu representante. Tá? Olha o que diz aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora olha a outra vantagem de Cristo estar assentado nos lugares celestiais, no nosso lugar, como nosso representante, na verdade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao Cristo se assentar-se à destra de Deus, ele garante que você, ao fazer uma oração, seria a mesma coisa que você estivesse ao lado de Deus pedindo alguma coisa para ele. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Cristo é o seu representante, único e suficiente representante no santuário celestial? É por isso que 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí o verso 6 explica o porquê. Porque ele a si mesmo se entregou por nós. Então, em resumo, isto é o que ensina a doutrina do santuário terrestre e a doutrina do santuário celestial. Na antiga aliança, o plano de salvação era ensinado através do santuário terrestre, de um sacerdote humano e de um cordeiro. Na nova aliança, a doutrina da salvação, além de efetivada, ela é ensinada por meio de Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, por meio do sumo sacerdote, que também é Jesus, nosso representante, e por meio de um santuário que é celestial, feito por Deus e não feito por mãos humanas. E para concluir, eu vou ler para você Colossenses, capítulo 3, 1 a 4, e assim concluímos o nosso estudo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Que a doutrina do santuário lhe dê esta certeza, lhe dê esta esperança.